No pastor Saulo. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Boa noite, igreja, paz já com todos. É sempre muito bom poder estar aqui. Nós estamos literalmente em casa e que Deus possa essa noite liberar a bênção e o favor dele sobre nós, amém? Você pode pegar sua Bíblia, abra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Enquanto você vai procurando, eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Antes pelo convite de poder estar aqui. Aos mais novos, sou fruto dessa casa, cresci aqui, engordei aqui, perdi cabelo aqui, estou tentando emagrecer longe para voltar. Sou irmão do Silas. Silas é o mais velho, veio primeiro, levou todo o cabelo que tinha. Logo em seguida veio Mônica e levou o restante do cabelo, e quando eu cheguei não tinha mais. Então por isso está dessa forma, a gente cultiva na barba. Sou filho de Dona Neta e tenho muita alegria de poder estar junto aqui. Amém, irmãos? Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos 40 ao 42. Marcos, capítulo 1, verso 40 ao verso 42. Diz bem assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, dizendo: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Vamos ler novamente, é bem pequeno. Um leproso se aproximou de Jesus e disse, ou suplicou de joelhos: se quiseres, pode me purificar. E cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. Feche seus olhos nessa hora. Fala: Senhor Jesus, fala comigo essa noite. Senhor Jesus, como fez com o leproso, faz comigo essa noite. Eu creio na tua palavra, que ela é real, ela é viva e ela vai falar ao meu coração essa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar no seu lugar, fica à vontade, em nome de Jesus. Rapaz, quando o Basilinho começou a tocar, cantar Incendeia, eu lembrei, Bárbara, é 3 notas ainda? Essa aí eu conseguia tocar. Irmãos, olha só, esse texto, essa semana Deus tem ministrado muito forte ele no meu coração. E eu quero compartilhar conosco, dentro dessa palavra, aquilo que Deus fez na vida daquele homem. E a gente vai extrair lições e encontrar nessa realidade, com tantas peças, fotos, documentos aqui no altar, saber que o altar resolve, que Jesus no altar resolve, que há uma unção de Deus nessa noite para resolver isso aí. Primeira coisa que eu vejo nesse texto, que é tão curtinho, é um diálogo de Jesus com um homem, ou um homem provocando um diálogo. Nós conseguimos ver primeiramente as atitudes antes das falas. A primeira atitude, aquele homem, ele tem coragem de se aproximar. Ele é um leproso não podia se aproximar. Pelo contrário, quando alguém tinha uma lepra, ele sabia que ele ia viver isolado, ele ia viver como um rejeitado, ele não podia se aproximar de ninguém. Então a lepra, que representava exclusão, dor e vergonha, ia exigir daquele homem que, para se aproximar de Jesus, ele tinha que ter fé, ele tinha que ter ousadia. O que nós aprendemos nesse início é que mesmo em meio à dor ou ao pecado, irmãos, nós podemos se achegar a Cristo sem medo, porque nós servimos a um Deus que não rejeita quem o busca de todo o coração. E se você buscar Ele de todo o coração essa noite, Ele permite ser achado por você. E uma vez que nós achamos, encontramos Ele, encontramos vida para nós. Sabe, aquele homem, ele faz um cálculo, gente. Porque ele está vivendo uma condição que aos poucos está definhando a vida dele. Aos poucos, literalmente, o corpo dele está sendo definhado. A lepra, havia situações que ela, até mesmo partes do corpo, partes da pele, da carne, apodrecia e se soltava. Então aquele homem está percebendo: se eu ficar aquém da sociedade, se eu ficar isolado, daqui a um tempo eu vou morrer. Eu vou indo, perdendo tudo que eu tenho aos poucos e vou morrer. Então, se for para morrer, eu
vou me aproximar da única solução que eu tenho. Eu vou buscar e fazer um cálculo. Hoje vai ser um dia decisivo para mim. Hoje é o meu tudo ou o meu nada. Hoje eu morro ou hoje eu vivo. Então o que ele faz? Ele faz um cálculo. Ele vence as barreiras a qual ele não podia se achegar. Ele tem essa fé, ele tem essa ousadia e ele se aproxima de Jesus. Tem dias que nós precisamos fazer um cálculo, se a gente vai aguentar vivendo essas situações que vão nos desgastando aos poucos, ou se a gente vai vir trazer para o altar e saber que o altar resolve. Tem dia que você vem até na educação, mas tem dia que você está precisando de um milagre urgente. Tem dia que você está diante de Deus dizendo: Senhor, hoje é tudo ou nada. Ô meu irmão, se for com o Senhor, é tudo ou tudo. Porque uma vez que nós já chegamos até Ele, Ele não vai desperdiçar essa aproximação. Ele sempre fará algo por mim e por você. A gente tem que fazer esse cálculo. De que valeria? Você não pode se aproximar, mas eu estou morrendo aos poucos. Mas se aproximar, vai morrer. Então, se for para morrer longe, se for para ir morrendo aos poucos, eu hoje, se é para ser o dia da morte, o dia decisivo, eu escolho ir para perto do altar, eu escolho para ir para perto do Senhor, porque eu sei que com Ele eu posso ficar bem. É o mesmo cálculo da mulher do fluxo de sangue, você lembra, né? 12 anos gastando tudo, investindo tudo, e não pode se achegar a Jesus também, mas ela tem um cálculo: se eu apenas tocar nele, eu vou ser curado. Ela perdeu dinheiro, perdeu saúde, ela perdeu tantas coisas, a convivência ao redor, mas ela não perdeu a esperança, ela não perdeu a fé. E naquele dia, quando ela se aproxima de Jesus, ela percebe que dele sai virtude. Então a primeira coisa que nós aprendemos, nós precisamos ter coragem para se aproximar do Senhor. O homem ainda não falou nada, mas a primeira lição que aprendemos, ele teve ousadia para se aproximar, e você precisa ter essa ousadia para se aproximar hoje. Segunda coisa, ele ainda não falou, mas a humildade dele moveu os céus. Ele suplicou o Wellington de joelhos diante de Jesus. Sabe, irmãos, o que eu aprendo? Que a postura do leproso revela uma dependência total do Senhor. Sabe o que eu aprendo? Que a nossa postura diante de Deus vale mais do que as nossas palavras diante de Deus. O nosso posicionamento de reverência, de dependência diante do Senhor fala muito mais do que as orações que nós liberamos com a nossa boca. Porque quando aquele homem se coloca nessa posição, ele não está exigindo, mas ele está confiando. Tem dias que alguém tenta colocar Deus na parede, como se alguma parede prendesse o Senhor. Não, aquele homem, ele está na posição de dependência. Ele sabe que Jesus está sabendo a situação dele, todo mundo está vendo, mas ele olha e fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele se coloca na posição: eu não estou exigindo, mas eu estou confiando que o Senhor tem poder para fazer. A oração sincera e humilde abre um caminho para o agir de Deus. E é nessa entrega que a gente encontra a libertação. Sabe, a fala desse homem, eu aprendi a orar desse jeito, irmãos. Eu quero que você aprenda a orar assim também. Porque você reparou que nos milagres de Jesus sempre coloca uma responsabilidade naquilo que nós fazemos. Ele fala: vai, a tua fé te curou. Vai, por causa da sua fé, seja livre do seu mal. Nós sabemos que não é fé em qualquer lugar, tem que ser a fé depositada no Senhor Jesus, não é verdade? Mas aquele homem, Bárbara, ele chama Jesus, e a oração dele não é como muitas vezes nós fazemos. Ele não fala bem assim: igreja, se o Senhor tiver poder, o Senhor pode me curar. Não, aquele homem, ele já joga a responsabilidade para Jesus, porque ele já está reconhecendo que Jesus tem poder. Ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Em outras palavras, entre linhas, ele está dizendo:
eu já sei que o Senhor tem poder, eu já sei que o Senhor pode fazer, eu já sei que o Senhor tem condições de vencer essa lepra, eu já sei que o Senhor tem condições de vencer essa enfermidade na minha casa, na minha família, eu já sei que o Senhor tem poder de resolver a minha vida financeira, eu já sei que o Senhor tem poder de restaurar esse casamento, eu já sei que o Senhor tem poder de mudar a história da minha família, eu já sei que o Senhor tem poder de poder virar o quadro da minha história, eu já sei. Eu não estou questionando, duvidando se o Senhor tem poder ou não. Eu só quero saber se o Senhor quer, porque se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Sabe, irmãos, no tempo que eu era mais magro e tinha cabelo ainda, nas quintas-feiras a gente tinha a corrente do voto, não era, Magno? Te achei aí. E a gente recitava Efésios 3, 20 e 21. Efésios 3, 20 e 21, na maneira como a igreja recitava, fala: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A gente citava porque era dessa forma que a maioria das Bíblias que tínhamos era dessa maneira. Quando eu tive uma Bíblia com uma versão diferente, NVI, no lugar de poderoso para fazer, estava escrito: ele é capaz de fazer. E aí eu falei assim: não, poderoso é lá em cima, capaz, parece que tirou a capa do Senhor, tirou o superpoder do Senhor. E aí o Espírito Santo de Deus começou a fazer eu ruminar essa reflexão bíblica em cima disso. E uma das coisas que ele disse é: de que vale ser poderoso se você não confia que eu posso fazer isso na sua vida? Eu quero dizer que eu sou capaz de fazer. Quando alguém está procurando um emprego, quando alguém se candidata para a vaga de emprego, ele não vai lá dizendo bem assim: ó, eu sou poderoso nisso aí. Não, o patrão está procurando quem é capaz de fazer. Quando você contrata o serviço de alguém, você está procurando não se ele é poderoso ou poderosa, você está procurando alguém que é capaz de resolver seu problema. Eu digo para você essa noite: você está diante de um Deus que é todo poderoso e um Deus que é capaz de fazer na sua vida. Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer nessa noite. Nós estamos diante de um Deus que é poderoso, que é capaz para fazer. Irmão, fica muito mais leve orar assim, né? Porque a gente coloca diante de Deus aquilo que a gente precisa e fala: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Então, se o Senhor quiser fazer, eu estou nessa condição aqui, à sua espera. A gente não dá lugar para dúvida. A dúvida vem e fala assim: não, isso é grande demais. A gente já coloca a dúvida para correr e fala: não, se Ele quiser, Ele faz. Então essa noite, quando nós orarmos por isso que está aqui no altar, o que está com você, o que está no seu coração, você não vai colocar isso como uma condição de poder de Deus. Não, poder Ele tem. Se Ele quiser, Ele vai fazer essa noite. Avançando, nós olhamos e percebemos agora, depois da fala do homem, é o momento de Jesus. E esse momento de Jesus mostra para nós que também antes da fala tem um mover dele. A Bíblia diz que movido de compaixão, ou cheio de compaixão. O que eu aprendo com o Senhor Jesus é que Ele nunca anda vazio. Paulo fala que se nós não tivermos amor dentro de nós, é como um prato de bateria, ou como um sino que retine, né? Faz barulho, mas não tem nada dentro. Jesus nunca anda vazio. Ele sempre anda movido com algo. Da mulher do fluxo de sangue saiu dele virtude, porque dentro dele tinha virtude. Dentro dele tem amor, tem graça. Dentro dele tem o poder dele para que ele possa libertar a sua vida. Quando fala que ele está movido de compaixão, Jesus não é aquele que sente dó da gente. Ah lá o coitadinho, coitadinho. E às vezes a gente quer se colocar na condição diante de Jesus como humilde nesse sentido, de coitado. Meu irmão, se Deus fosse olhar a necessidade para que Ele pudesse operar, a gente não precisava vir para a igreja. Porque de necessidade as ruas estão cheias. O que Ele olha para que Ele possa fazer algo
Ele olha a sua atitude de fé. Então muitas vezes a gente se coloca como vítima numa situação, e esse vitimismo está impedindo a gente de viver as bênçãos de Deus. O problema não é o que fizeram com você, mas o que você faz com aquilo que fizeram com você. O problema é o lugar que você está dando. Você começa a colocar como vítima, esperando que alguém te veja como coitado. Ei, diante de Deus, seja o protagonista da sua história. Faça como aquele homem. Ei, eu estou leproso, eu adquiri uma lepra, alguma coisa aconteceu de ruim, eu não sei quem passou para mim, quem contagiou, mas essa noite, nesse momento, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar essa história. Jesus sempre vai olhar para alguém que está disposto a assumir os danos, as consequências por aquilo que fizeram com você, o que você fez, porque é a partir disso que a mudança começa a acontecer, irmãos. Jesus se move cheio de compaixão, e logo seguinte o que ele faz? Ele não fala ainda, ele estende a mão para tocar no homem. E quando ele estende a mão para tocar no homem, isso aqui é violento demais. Antes da fala dele, é muito importante esse toque. O homem leproso, isolado, ninguém podia tocar nele. Se tocasse, estava impuro. Então quando Jesus chega, se move de compaixão e encosta no homem, irmão, a cura começou ali. Naquele momento, aquele homem sente algo que há muito tempo ele não sentia. Naquele momento, aquele homem sente um toque, aquele toque começa a quebrar as feridas da alma dele, aquele toque começa a trazer restauração para a alma dele, aquele toque ele começa a lembrar, ei, ninguém nunca me tocou desse jeito, há quanto tempo eu não sinto isso, eu não achei que isso era possível sentir de novo, ninguém me tocou mais, ninguém me visitou mais, ninguém estava mais perto de mim, e agora simplesmente ele vem e me toca. Ei, sabe o que eu lembro? Nós só estamos aqui porque recebemos um toque do Senhor. Ninguém nos tocou como Ele nos tocou. Por isso que a gente não consegue ir para nenhum outro lugar. Por isso que a gente sempre volta para Ele, porque o toque dEle é irresistível. Mas mais do que isso, quando Jesus toca nele, você sabe qual o recado Jesus está dando para ele? Sabe o que ele está entendendo? Que se agora Jesus não me curar, quem está impuro é Jesus. Quem tocasse no leproso estava impuro. Então, Aloide, quando Jesus toca no homem, o homem entende, ele comprou minha briga, ele entrou na minha guerra. Quando Jesus toca nele, ele está entendendo, ei, Jesus não vai deixar eu passar desapercebido. Quando Jesus toca nele, ele fala, ei, ele vai fazer alguma coisa. Ele não ia tocar em mim em vão, ele toca para fazer alguma coisa. Ei, está sentindo o toque do Senhor? Está sentindo o toque do Senhor? O toque do Espírito Santo não é em vão, ele tem algo para fazer na sua vida hoje. Ele me tocou. Se ele não me curar, eles vão dizer que ele está impuro. Esse toque você está sentindo nesse momento no teu espírito. Esse toque está fazendo acelerar o seu coração nessa hora. Esse toque para algumas pessoas deu até um arrepio em você. É porque ele está dizendo, eu entrei na causa hoje, eu entrei na guerra hoje, eu comprei a sua briga hoje, eu entendi o seu propósito hoje. Eu estou dizendo que eu estou aqui para fazer algo na sua vida hoje. Jesus estende a mão, toca no homem, que nesse momento, irmão, está esfarelado diante de Jesus. E Jesus fala com ele, quero. Jesus fala para o homem, você falou que se eu quisesse, você era purificado. Então, eu quero. Seja purificado. Meu irmão, minha irmã, ouvir de Jesus um sim, um amém, um assim seja. Jesus dizendo, qual é a sua proposta? Eu quero ser curado, Senhor. Tá, eu quero te curar.
aí é o começo do milagre para as nossas vidas. O texto vai dizer que imediatamente o homem é curado, mas nem sempre ele faz imediatamente. Mas tem que ter certeza de que se ele falou eu quero, ele disse sim, ele disse amém, é porque ele vai fazer. Às vezes o nosso erro, pastor Edith, está desse momento em diante, porque a gente ouve um quero do Senhor e agora fica querendo entender como ele vai fazer, ou até desenhar para ele. Jesus um dia tocou no homem que estava cego, e quando ele tocou o homem a primeira vez, o homem voltou uma vista, mas uma visão distorcida. Via árvores andando, parecendo pessoas. Jesus percebeu que precisava de mais um toque, toca no homem de novo, aí o homem vê. Agora, teve um personagem bíblico que ele saiu da casa dele, debaixo de uma palavra, e ele foi até a casa do profeta Eliseu. E lá na casa do profeta Eliseu, Eliseu fala para o servo dele, vai lá e avisa ele, que ele vai ser curado, mas ele tem que mergulhar 7 vezes no Jordão. Você deve lembrar da história. Naamã fica indignado e fala, poxa, eu achei que ele, olha o desenho de Naamã, eu achei que ele ia sair, ia tocar a mão em cima do local enfermo, e eu ficaria purificado. Ou, esse rio Jordão aí, lá na nossa terra, não tem rios melhores para tomar banho? Quase perdeu a bênção, irmão, porque fica querendo desenhar aquilo que Deus tem que fazer. O povo de Deus tinha uma promessa, e entre a promessa tinha uma cidade chamada Jericó. Deus conversa com Josué e fala, Josué, eu quero derrubar essa cidade, Josué. Quer, Senhor? Quero. Eu vou derrubar essa cidade, mas o meu jeito vai ser assim, Josué. Nós não vamos chegar lá agora e derrubar. Vocês vão ter que rodear 7 vezes, uma semana inteira, rodeando uma vez. E quando chegar no último dia, eu quero 7 voltas, 6 delas em silêncio. Na 7ª volta, no final, vocês vão bradar, vão gritar, vocês vão tocar trombetas. E nesse momento, aquelas muralhas vão vir ao chão. Josué fala, tá bom, Senhor, vou falar com o povo, e faz desse jeito. Irmão, você só precisa ouvir de Deus o eu quero. A maneira como ele vai fazer é com ele, irmão. Você já tem a palavra de vitória, agora espera. Como alguém fala, não, eu vou comprar, mas vai ser em tantas vezes. Eu vou vender, mas tem que ser em tantas vezes. Meu amigo, você está fechando o contrato nesse sentido, creia então naquilo que Deus está liberando. O apóstolo Paulo fala para nós em Romanos que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Quando ele diz ser mais que vencedores, quer dizer que é um lugar que não depende de vitória ou de derrota, está acima disso. Ou seja, a gente já vai para a guerra com uma palavra de vitória sobre nós. Não é pegar a palavra e falar, opa, eu tenho uma palavra de vitória, vou sentar aqui e esperar a vitória chegar. Não, vai para a guerra, faz sua parte, mas creia que sobre você já tem uma palavra de vitória. Sobre você já tem o eu quero de Deus. Sobre você já tem o amém do Senhor. Sobre você já tem o sim de Deus. E quando isso acontece, irmãos, pode mergulhar, pode seguir e saber que o Senhor está concedendo vitória para você. Só precisamos sair daqui hoje com o eu quero de Deus. Agora, terminando a mensagem, 2 pontos para finalizar. Nós lemos até o 42, mas os versos 43 até o 45 tem um final da mensagem para nós. Se quiser colocar na tela, pode colocar. Marcos 1, do 43 ao 45. Eu vou ler na versão da minha Bíblia aqui. Se precisar colocar, coloca, senão preste atenção. Quando Jesus termina de purificar ele, em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote. Ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. E por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo via a ele gente de todas as partes.
O final dessa história tem um alerta de Jesus para nós. Porque o mesmo Deus que tem palavra de vida, de cura, de libertação, de salvação, de prosperidade, é o Deus que tem palavra de alerta para nós. Então nós temos que ouvir a palavra de cura, salvação, libertação, mas também os alertas do Senhor. E Jesus está dizendo para aquele homem: ó, você foi purificado agora, mas não é para sair por aí espalhando para as pessoas agora não. Antes, vá lá no sacerdote e apresente a sua oferta, como diz na lei, já que você seguiu a lei até aqui, de ficar retirado, isolado, para que isso sirva de testemunho para ele. Quando nós olhamos, nós vamos perceber que tudo que Deus faz na nossa vida, irmãos, sempre vai ter um propósito. Como eu sei, pastor, que Deus vai dizer sim ou não para mim? Tem propósito de Deus nisso aí para a sua vida. Vai glorificar o nome do Senhor? Vai abençoar outras pessoas? Ou vai ser algo ruim para alguém? Então você tem que entender que tudo que Deus faz tem um propósito. Às vezes a gente olha para isso aqui e fala: não, Jesus advertiu aquele homem, que aquele homem não podia falar mais com ninguém sobre isso. Irmãos, ainda que ele não falasse, seria impossível as pessoas não verem alguém que antes estava com a pele toda deteriorada, agora caminhando no meio de todos. Seria impossível não perceber que aquele homem que antes cheirava um cheiro de podridão por conta das suas feridas, agora está no meio do povo, caminhando perfeitamente. Uma hora essa conversa ia sair. Mas na verdade o que Jesus está dizendo para ele é: tem um propósito quando eu abençoo você. Porque as nossas bênçãos, se não houver propósito nelas, podem se tornar maldição para nós. José, ele tem sonhos. E nos sonhos, todo mundo entendeu que ele estaria numa posição de governo sobre a sua família. Só que José está com o coração ferido, né, irmão? Foi vendido escravo, foi jogado na terra, a túnica foi arrancada, deram ele como morto. Ele está ferido. Ele ainda não consegue compreender como aqueles sonhos vão se tornar reais. Mas Deus vai permitir, no tempo que ele vai vivendo no Egito, como um tempo de preparação para ele. Ele tem 2 filhos, o nome de um é Manassés, o nome do outro é Efraim. E é justamente nessa sequência, o nome do filho mais velho, Manassés, significa: Deus me fez esquecer do meu passado de dor e da casa do meu pai. Quando ele batiza a criança com aquele nome, ele está dizendo: eu passei por um tempo de cura. Eu passei por um tempo onde Deus fez com que toda aquela dor fosse cicatrizada. Logo em seguida, sua mulher fica grávida e tem mais um filho. E ele vai batizar a criança com o nome de Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Não tem como Efraim nascer antes de Manassés. Não tem como eu ter prosperidade na terra da minha aflição se não houver perdão no meu coração. Não tem como eu viver o tempo de prosperidade se eu não liberar das culpas, das dores, dos traumas quem me feriu. E é interessante, pastor Juninho, que naquele momento ali, na sequência bíblica, é depois disso que sabe quem aparece? Os irmãos dele, com fome. E agora os irmãos vêm e se prostram diante dele. A Bíblia fala que então se lembrou dos seus sonhos. Imagina se ele não tem perdoado os irmãos. Ele chegaria lá como, irmão? Opa, quem me jogou na cova daqui? Ah, você que pegou a túnica e rasgou? É você que vendeu? Não. O depoimento dele para os irmãos é: Deus me trouxe à frente de vocês para preservar vocês como remanescente. Ah, eu sabia, na hora não consegui entender, mas o propósito de Deus, quando deu os sonhos lá atrás, era para que nós estivéssemos aqui, para que a casa do nosso pai pudesse ter um lugar. Vai lá e avisa para o meu pai que o seu filho José está aqui no Egito, e aqui tem comida para todo mundo, tem alimento para todo mundo, que eles possam vir para cá e saber que Deus me preservou com vida. Tem um propósito naquilo que Deus faz na sua vida. Tem um propósito. O que você tem de propósito na sua vida com essa vitória? Tem exames aqui.
Talvez tenha contratos aqui, tem audiências que esperam ser marcadas aqui, tem causa na justiça. Deus concedendo causa ganha para você, você vai fazer o que com isso? Vai glorificar a Deus? Vai abençoar o reino de Deus? Eu quero. A gente vive, irmãos, em um povo que ganha muitos prêmios de loteria, muitas heranças e perde tudo, porque não tem propósito. Mas essa noite estamos diante de um Deus que dá propósito para você. E eu termino a mensagem para a gente orar, olhando para aquele homem, e a gente olha então a fala, né? Poxa, ele não pode falar para as pessoas, mas quem vai conseguir impedir um coração grato de anunciar alguma coisa? O que Deus faz na nossa vida não é segredo, irmãos. O que Deus faz na nossa vida é público. Por que você está na igreja hoje? Porque alguém que foi alvo da graça do Senhor um dia falou para você: esse Jesus é muito bom, esse Deus é muito bom. Eu fui lá na igreja da cidade, tem algo poderoso de Deus acontecendo lá. O que Deus fez na minha vida, eu quero que Ele faça na sua. O que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. A maior propaganda, irmãos, não é o Instagram da igreja, não são as redes sociais. A maior propaganda são vidas transformadas. Então, quando você é transformado, não tem como. As pessoas querem saber de onde você está vindo, para onde você está indo, o que está acontecendo. Que pode desmoronar tudo, mas você permanece de pé. Aquele homem começa a espalhar a notícia, porque aquilo se torna um testemunho. E nesse exato momento tem alguém esperando você contar o testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Alguém que achou que não poderia acontecer, alguém que não sabe que Deus já fez algo semelhante a isso na sua vida, começa a contar o seu milagre, começa a contar seu testemunho, começa a falar do que Ele fez, começa a falar do toque que Ele fez na sua vida. Quem você era antes do toque, quem você é hoje. Eu termino lembrando então daquela mulher de João 4, que ela está indo até um poço pegar água. Ela está com um cântaro, um balde, um vaso muito grande nas suas costas para levar água. Só que o horário que as mulheres iam buscar, irmãos, era bem cedo de manhã. Porque quem chega cedo bebe água limpa. Não tem o sol na moleira. Então ela está indo lá e vai formar aquela fila para as mulheres. E todo mundo voltava para casa com o sol ainda numa temperatura tranquila. Mas aquela mulher não. Ela está indo no poço, no horário que os discípulos de Jesus estão indo comprar comida, ou seja, no horário de almoço. Aquela mulher não queria ver ninguém, irmãos. Sabe? Aquele dia que está passando alguém na calçada. Está passando ali, deixa eu passar para lá de cá. Naquele dia que alguém está vindo, você fala: opa, deixa eu atender. Paz, irmão. Mas não quer papo com ninguém. Aquele dia que você está passando por situações tão complicadas, todo mundo está falando de um assunto e você sempre pensa que o assunto é você. Aquela mulher, ela mostra na conversa com Jesus o porquê dessa atitude. Era uma mulher que já passou por 5 relacionamentos, estava no 6º, e Jesus ainda fala que aquele homem não era marido dela. Jesus começa a conversar, ela começa a perceber que a sede da garganta podia esperar, porque a sede do coração começou a aflorar, a ponto dela falar com Jesus: me dá de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede. E naquele instante Jesus começa a tratar o coração sedento daquela mulher. Aquela sede que não é saciada com água, que não é saciada com prazer, aquela sede que não é saciada com as coisas dessa terra, aquela sede que só o Senhor Jesus pode satisfazer. O que mais me chama a atenção é que os discípulos chegam depois da conversa de Jesus com a mulher. Quando os discípulos chegam, a mulher deixa o cântaro. A Bíblia fala que deixando ela o seu cântaro, foi correndo para a sua cidade. Ela foi com o propósito
buscar água. Ela voltou com um propósito ainda maior: fazer com que outros pudessem conhecer Jesus. Quando ela chega, ela fala: Wellington, Aloíde, ei, deixa eu te falar, tem um homem lá perto do poço, que ele falou tudo que eu estou vivendo. Será que esse homem não é o Messias? Vem para cá, vão lá ver o que ele fez na minha vida. Pode fazer na sua, pode fazer na sua, pode fazer na sua, pode fazer na sua, pode fazer aqui essa noite. Porque uma vez, irmãos, que nós somos tocados pelo Senhor, não tem como fechar a boca. A gente quer contar para todo mundo o que Ele fez. E é por isso que eu estou aqui essa noite, para contar para você que Ele pode fazer, porque Ele fez em nós, porque Ele faz sempre aqui. Ei, Ele pode fazer na sua vida. E eu não quero só dizer Ele pode, Ele vai fazer. Se coloca de pé no seu lugar. Se coloca de pé. Vamos louvar só com um pedaço dessa canção, e depois quero fazer um convite para você. Mas vamos aproveitar esse momento, esse instante, para fazer como essa música, uma oração cantada como aquela mulher. E creia, essa noite você será tocado pelo Senhor. Viu a sede que havia em mim, sem me ouvir conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Você pode cantar isso, vai! Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quando eu terminar o comando, a gente volta como a oração daquela mulher: dá-me de beber. Quando eu terminar de dar um comando para a igreja, a gente volta do dá-me de beber para lá, porque esse é o nosso sentimento aqui, a nossa oração hoje. Mas eu quero convidar você no final do culto hoje, fazer como aquele homem. Faz o cálculo. Quero convidar você que trouxe acessórios, documentos, fotos, tantas coisas aqui, ou que ainda não trouxe, está dentro do seu coração, está no seu celular, tem alguma coisa, mas sentiu impulsionar. Fazer como aquele homem, fazer o cálculo e se aproximar de Jesus. E você não vai orar hoje falando: Senhor, tenha poder para fazer. Não, Senhor, poder o Senhor, sei que o Senhor tem. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Sai do seu lugar e vem para cá, porque hoje um toque Ele te dá, uma palavra Ele te dá, e a vitória Ele vai te entregar. Sai do seu lugar e vem, vem para cá, vem para cá. Ora lá, baixerina, lá, eu vou pedir aos missionários, a equipe, os pastores, vamos tocar nessas pessoas, como Jesus deu um toque sobre elas, e liberar a vida nesse instante. Oh, dá-me de beber, Senhor. Vem pra cá, igreja, vem pra cá. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dai-me de beber, pois tenho sede.
Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, como aquele leproso chegou diante do Senhor aquele dia com a condição dele, estamos aqui com as nossas condições, Senhor. Tem condição física também, tem condição de enfermidade também. Tem condições, ó Pai, que para o homem é impossível. Para a medicina, só um paliativo. Condições, ó Pai, de pessoas que estão representadas por fotos aqui no altar, por documentos no altar, laudo, Senhor, que para o homem é impossível. Mas nós não estamos, ó Pai, colocando na balança essa dificuldade e o seu poder, Senhor. Não. Nós estamos aqui entendendo que o Senhor está acima de tudo e todos. Mas se o Senhor quiser fazer, Deus, ninguém pode parar o teu agir. Se o Senhor quiser fazer, Deus, se o Senhor quiser fazer nesses documentos, nessas chaves, nessas fotos, nessas pessoas, nessas peças de roupa, se o Senhor quiser fazer, Pai, e tudo isso que está representado diante do Senhor, Deus, ninguém pode impedir o teu agir, Senhor. Oh, aleluia! Então, Deus, entra na causa da minha irmã, do meu irmão. Aquilo, ó Pai, que eles colocam com fé diante do Senhor, como aquele homem que fez o cálculo: ou é tudo ou é nada, ou eu vou lá me expor, ou eu vou morrer. Senhor, o altar resolve, Pai.
O Senhor que é adorado nesse altar resolve, o Senhor Jesus resolve. Então, Deus, se o Senhor está tocando os teus filhos, eles já entenderam que a causa é ganha, que o milagre é certo, que a sentença é virada, que esses exames aqui só comprovam o tamanho da vitória do que virá. Porque o laudo final quem dá é o Senhor. Alargue as fronteiras, Senhor. Alargue as tendas, Pai. Conceda a vitória. Aperta a mão do teu filho, da tua filha. Toque nele e fala: eu quero. Eu te dou um propósito essa noite. Dá um propósito a essa pessoa. Até hoje ela não tinha entendido o propósito de tudo isso. Dá um propósito para ele e para ela. E manifesta, Deus, o seu poder essa noite. Porque nós estamos diante daquele que tem água limpa para nós, que tem vida para nós, que trabalha no corpo, na alma, no espírito, na família, nos negócios. Senhor, sobre os empreendedores, libera uma bênção especial. Senhor, na vida profissional, na vida estudantil, na vida financeira. Senhor, o tempo está correndo para algumas decisões importantes, mas nós entregamos na sua mão para que a resposta venha hoje. Deus, se o Senhor vai fazer imediatamente, sabemos que tem poder para fazer imediatamente. Já vimos, já ouvimos, já testemunhamos, já aconteceu conosco. Mas hoje, Deus, a nossa confiança está só em ouvir do Senhor. É sim, é amém. O Senhor quer, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer. Que esse homem, que essa mulher saia daqui essa noite com essa convicção de que o Senhor entrou na causa, que o Senhor entrou na guerra e que o Senhor concede vitória ao seu povo. Ainda você no seu lugar, eu quero perguntar, aqui na frente ou lá nas cadeiras, tem alguém que essa noite quer aceitar Jesus ou quer se reconciliar com Ele? Está dizendo: eu quero aproveitar essa noite, eu quero poder ter um toque de vida diferente em mim. Eu quero que a partir de hoje eu tenha uma nova história, uma nova data, um novo momento, porque eu senti o toque dele essa noite. Tem alguém que quer aproveitar esse momento para fazer isso? Quero aproveitar que a gente está diante do altar, quero aproveitar que a gente está aqui vivendo essa realidade. E se você quiser, tome essa decisão nessa noite. Pastor, eu estou aqui, eu já aceitei, mas eu quero saber quando é o próximo batismo, eu quero decidir batizar. Tem alguém assim nessa noite? Se tiver, nós estamos aqui para poder selar esse momento juntos, para que nós possamos finalizar essa noite. Se você quiser tomar essa decisão, sinalize para a nossa equipe que nós vamos assim fazer. Para todos nós que estamos aqui, lembra, a vitória de Deus na sua vida tem um propósito. A purificação no homem teve um propósito. Essa causa que você vai ganhar tem um propósito. Essa restauração familiar tem um propósito. O seu empreendimento tem um propósito. A sua vida tem um propósito. Sai daqui nessa noite sabendo que Deus apertou sua mão e disse: filha, eu quero. Filho, eu quero. Casal, eu quero. Família, eu quero. Empreendedor, eu quero. Profissional, eu quero. E deixa Ele fazer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Você toma posse de tudo que Deus fez aqui essa noite. Levanta a sua mão, eu quero orar finalizando. A gente termina louvando ao Senhor. Você vai pegar suas coisas aqui e vai seguir para sua casa lembrando: hoje eu fui tocado, hoje eu recebi uma palavra. E o próximo testemunho, quem vai contar sou eu. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que excede a todo entendimento humano, fique conosco. E conosco permaneça não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe sua vida. Vai em paz, levando a bênção de Deus.